E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Nibrinha, esse é o quadro Conhecendo. Então sem mais delongas, bora lá! Onihei Hankacho é uma série de livros escritos por Shotaro Ikenami de 1967 a não faço a menor ideia. Infelizmente não consegui encontrar nenhuma data além dessa, tampouco a quantidade de livros que compõem a série, mas aparentemente são muitos, e mais pra frente vocês vão entender o porquê. Ok, mas do que se trata essa história? Bem, antes de tudo, Onihei ganhou várias adaptações ao longo dos anos, como séries em live action, peças de teatro, mangá e mais recentemente um anime. Então tudo que eu for citar aqui será referente à animação, já que foi aonde eu consumi a obra. Dito isso, vamos lá! Essa história, por incrível que pareça, é um slice of life, só que a realidade retratada nele é o Japão do período Edo. E o protagonista é Hasegawa Heizo, líder da força policial anti-incêndio e roubo de Edo. Lá ele é conhecido como Onihei, que significa Heizo, o demônio. E eu acho que eu não preciso explicar o porquê, né? Além de Onihei, a vida de várias pessoas ao redor dele também são abordadas na obra, sendo elas membros da família, amigos e subordinados. Ou seja, essa história não é só sobre o trabalho dele, e sim sobre a vida dele e aqueles que o cercam, fazendo assim uma humanização do temido policial. Então se você curte histórias de época sobre samurais, você provavelmente vai gostar disso aqui. Beleza, antes de falar sobre as outras obras do autor, eu preciso ressaltar que por mais que a origem de Onihei tenha sido dada pelos livros, a adaptação mais popular é de longe a série em live action. Pra vocês terem uma noção, a primeira versão foi exibida em 1975, mas a segunda foi transmitida de 1989 até 2016. E o mais bizarro de tudo é que o autor proibiu a produção de qualquer episódio que fugisse do roteiro original. Então quando a história dos livros acabassem, a série acabaria junto. E é aí que as coisas ficam confusas pra mim, porque a série em live action contou 137 histórias, e isso é muita coisa. Pra fator de comparação, o mangá de Onihei está sendo escrito desde 1993, e ele até o momento contém mais de 103 volumes. Então esse cara escreveu livro pra caramba sobre o assunto, e é bizarra a escassez de informações ocidentais sobre algo aparentemente tão popular no Japão. Mas deixando isso de lado, do que se trata essas outras obras do autor afinal? Bem, esse autor gostava muito de escrever romances de época, então pelas poucas informações que eu achei, as suas outras obras também abordavam esse tema, porém em períodos históricos diferentes de Onihei, como no caso de Sanada Taiheiki, que se passa no período Sengoku. Então caso você entenda japonês e queira pesquisar sobre essas outras obras, eu vou deixar o nome delas aqui na tela pra vocês. Beleza, essa seria aquela hora onde eu ia falar sobre o estúdio responsável pela animação, o M2. Mas por ele ser um estúdio extremamente novo, as únicas obras feitas por ele até o momento foram Onihei e um filme chamado O Suzumizakura Garo, em parceria com o estúdio Volume. Então a única informação interessante sobre esse estúdio é que ele foi fundado pelo Masao Maruyama, que também foi o fundador da Madhouse e da MAPPA. Ou seja, esse já é o terceiro estúdio que esse cara cria. Então agora é torcer pra ele se desenvolver e se tornar tão bom quanto os dois anteriores. Porque pelo menos por enquanto ele parece um estúdio bem econômico, já que Onihei abusa bastante daqueles efeitos visuais de pós-produção para facilitar a produção. Isso hoje em dia está se tornando cada vez mais comum, mas se usado da forma correta, não é algo ruim não. Como no caso do estúdio Ufotable, por exemplo, que consegue mesclar muito bem uma animação de qualidade com esse tipo de efeito visual, sem ficar estranho. Mas o estúdio M2, pelo menos por agora, tá indo mais pro lado do Game Studio, onde as coisas ficam com uma linguagem visual tão diferente que chega a dar uma certa estranheza quando você olha. Mas no fim das contas, o melhor é só esperar pra ver. Beleza, agora eu vou dar a minha opinião sobre a obra, mas dessa vez eu vou fazer algo diferente. Ao invés de falar brevemente sobre os 3 episódios, eu vou me focar apenas no meu favorito, que foi o episódio 10. Então mesmo você ouvindo meu relato, tu ainda vai ter 2 episódios inéditos pra assistir, caso se interesse. Então chega de enrolação e vamos lá! Se Onihei ainda hoje é meio obscuro no ocidente, em 2017, quando o anime saiu, ele era mais ainda. Porém, por se tratar de uma história de época, eu resolvi dar uma chance pra ver no que ia dar. E pra minha surpresa, ele foi de fato muito bom, porque cada episódio contava um caso diferente, então muitos dilemas interessantes foram abordados nessa animação. Falando sobre o episódio 10, a história dele é sobre um velho que na juventude trabalhava como carpinteiro, porém secretamente também atuava como ladrão. Assim, enquanto construía as casas, ele mesmo bolava falhas para poder invadir depois. Nessa época, ele teve um filho, porém a sua esposa morreu após a gravidez. Então, já que ele não tinha como cuidar de uma criança por conta das merdas que ele fazia, um casal de amigos resolveu adotar a criança para ajudá-lo. Ele aceita a proposta deles porque a mulher do casal era estéril e os dois sempre quiseram ter um filho, e some no mundo por quase 20 anos. Quando ele voltou, seu filho já era um homem, e ele queria de alguma forma compensar o tempo que estava ausente, fazendo presente na vida dele daqui em diante, mas sem revelar o seu real parentesco com ele. Então ele foi apresentado pelo casal como um tio dele, e é daí pra frente que a história se desenrola. Essa história aborda temas como abandono, adoção, reconciliação, humilhação, depressão, desonra e vingança. E o que me faz gostar bastante desse episódio é que ele te conta a história dessa família do início ao fim.
E o jeito que as coisas foram dando errado sucessivamente me deixaram tão sem chão quanto o protagonista da história. O episódio conseguiu contar essas desgraças de uma forma muito imersiva. Quando você vê o filho dele enforcado, você se lembra da última conversa que eles tiveram, e como o pai não conseguiu entender como o filho de fato se sentia. E quando ele vai pra casa dos pais adotivos e encontra ela totalmente vazia, a agonia de pensar no pior é muito real. E quando você vê os corpos boiando no rio, você começa a se perguntar o quão quebrada a cabeça daquele cara devia estar depois de tudo aquilo. Ele chegou lá depois de todos esses anos e teve que lidar com o fim de tudo na cara dele sem poder fazer absolutamente nada. O sentimento de vazio foi muito bem representado pela animação. Depois de tudo isso, o cara resolveu se vingar e, mesmo estando velho, refez o plano de assalto da loja do cara que humilhava seu filho. E quando ele finalmente conseguiu encher o seu barco de dezenas de caixas de dinheiro, o N-Rei apareceu na ponte e ele acabou sendo obrigado a jogar toda a grana no rio para aumentar a velocidade do barco. E para fechar com chave de ouro, ele pegou uma pilha de contratos da loja e rasgou para simbolizar a neve que seu filho tanto amava. Esse foi sem dúvida um final muito marcante, e para mim esse episódio por si só já vale o anime. E falou, galera!